Olá, pessoal. Estamos aqui, então, iniciando a segunda temporada do Talk Show CDL SAP. Hoje, eu, Maicon e o Matheus Hermann estamos aqui para entrevistar a Ana Paula, proprietária do DR Contabilidade. E nós queremos, Ana Paula, iniciar te agradecendo pela presença, pelo convite, né, para esse projeto que a gente já está na segunda temporada. E a gente quer começar, então, perguntando para ti um pouco da tua história, de como começou tudo, né? Lá do início, assim, não propriamente da história do negócio, mas sim da tua história de vida. Entendi. Né? Bem, primeiramente agradeço o convite, né? Vocês sabem, né? A gente já falou um pouquinho, eu adoro esses bate-papos, eu acho que agregam muito. Eu sempre aprendi muito dessa forma, escutando as outras pessoas, trocando ideias, né? Então, para mim, isso é muito valioso, assim. E é uma honra estar aqui, né, nessa entidade que eu tenho bastante orgulho, né, do que vem sendo construído, de tudo que vem sendo feito. Então, para mim, é realmente um momento bem especial estar aqui com vocês. Obrigado. E para falar um pouquinho, assim, da minha história, né? Esses dias eu tava pensando, tanta coisa já aconteceu, né? E o tempo passa muito rápido. Quando a gente se dá conta, a DR agora, ela tem 28 anos e a empresa diz muito da nossa história de vida também. E eu lembro muito, assim, tive uma parte muito pequena, assim, de atividade profissional fora do meu negócio. Porque eu comecei a empreender com 19 anos. Então, eu trabalhei, sei lá, no máximo 3, 4 anos fora, em outros locais, períodos muito curtos, né? E vejo, assim, o quanto o tempo passa rápido quando a gente está envolvido em algo que realmente a gente acredita, que a gente gosta, né? E isso foi me moldando também muito como pessoa, né? E aí, quando eu paro para pensar, assim, da minha vida, né, de tudo que aconteceu, eu vejo o quanto as nossas escolhas, elas realmente são boa parte ou quase tudo daquilo que a gente constrói na vida, daquilo que a gente realmente realiza, né, e daquilo que a gente também se transforma. Então, assim, a minha jornada tem me ensinado muito, né, eu acho que eu sou uma eterna aprendiz, né, acho que uma das coisas, assim... Fantástico. Eu acho que, assim, o amor ao aprendizado é uma das coisas mais importantes. Eu acho que quem não perde isso nunca para de evoluir. Eu acho que quando a gente tem amor ao aprendizado, a gente sabe que tudo vem pro bem, né? E que mesmo aquilo que não acontece como a gente gostaria, é o melhor para nós. Então, eu aprendi também muito a confiar na vida, né? Uma coisa que eu trabalho muito em mim, assim, é a fé. E eu sigo os meus passos, né, muito nessa jornada, assim, nessa caminhada de seguir, sim, o que eu acredito, o que o meu coração gosta, quer, mas sempre, claro, com uma racionalidade que também traz para nós a questão da objetividade, de buscar os nossos resultados, né? E acho que essas duas combinações, né, são sempre muito, assim, presentes. Eu trabalho e falo muito sobre isso, né? Da mentalidade e da espiritualidade, que eu acho que são duas coisas que são pilares básicos, assim, pra gente realmente fazer a nossa jornada de uma maneira satisfatória. Eu acho que sem grandes arrependimentos lá no final, quando, né, Sim, tudo realmente estiver finalizando. os passos de fé, né? Como é importante Muito. ter essa coragem de tomar a decisão, mesmo quando tu não consegue literalmente ver, né? Visualizar o destino final. Mas compreender que está no caminho. Exatamente. O quanto, acho que na tua fala fica muito claro que a jornada é valiosa, né? Demais. Muito mais, na minha leitura, do que a própria chegada em si. Exato. Porque a gente tá na vida e cada chegada é uma partida, né? Porque quando tu chega em algum lugar, tu vai abrir mão de outras coisas. Exatamente. E a vida como um todo, quando acabar aqui, né? Finalizou essas etapas e normalmente é uma jornada de uma vida inteira pra construir algo. E quando tu chega no, digamos, fim desta vida, tu não tá mais jovem. Tu tinha os planos da juventude, mas né, os anos passaram com a empresa, com o empreendedorismo. A vida, E daí né? tu pensa, opa, agora eu sou outra pessoa. E deveria ter Podia ser o contrário, né? bem Eu isso brinco, aqui, né? A é, sabedoria que a gente tem lá passa no tão final. rápido, né, que, nossa, E sabe, assim, eu reflito sempre muito, né? Tanto que, assim, na minha história de vida, né? Eu iniciei trabalhando na contabilidade, então busquei minha formação, fiz ciências contábeis, né? E chegou um momento, assim, de empresa onde eu trabalhava somente com contabilidade. E amo a contabilidade, assim, honro muito porque tudo que eu construí na minha vida partiu de lá, né? Foi a abertura que eu tive.
E eu acho que quando o tempo passa, a gente também começa a montar melhor esse nosso quebra-cabeça da vida e a gente entende os porquês das coisas, né? E com determinado tempo eu pensei, poxa, não é mais isso aqui que me move, né? E aí eu comecei a buscar outras, né, alternativas, assim, para que eu continuasse, acho que com brilho no olho, buscando fazer coisas maiores, melhores, fazendo a diferença, né? E aí eu vim, assim, cair no desenvolvimento humano. E ali, assim, me abriu, assim, a mente para tanta coisa, tanta oportunidade, e foi para mim um renovo, sabe? Para mim foi, assim, um recomeço. E eu aproveitei tudo que eu tinha vivido até ali. Eu entendi muito bem que eu precisava ter passado por tudo aquilo, que conhecer empresas, entender também de números, aquilo era uma porta aberta para mim entrar dentro de negócios aonde as pessoas precisavam se trabalhar. Porque essa foi a minha jornada, porque eu cheguei no momento da minha vida profissional em que eu, assim, estagnei. No sentido de eu não dei mais conta das coisas, né? Emocionalmente, né? E eu precisei, assim, romper algumas barreiras, crenças, paradigmas que eu tinha e que me travavam e que me faziam sofrer demais, né? Então, ali, eu comecei a entender que existia um caminho diferente, né? Mas que dependia muito também de coragem, né? Dependia muito disso porque era algo que ainda não era muito, assim, aberto, não era muito falado. Confesso que eu mesma me sentia estranha, né? E eu olhava, e aí é muito importante a gente lembrar que a gente não é a nossa profissão. Exato. Isso é uma coisa, assim, ó, que foi uma das primeiras lições que eu aprendi aí. Porque eu entendia que eu era contadora. Não, eu estava contadora por um tempo e eu tinha liberdade de ser qualquer outra coisa que eu quisesse. Fantástico. E naquele momento ali, é como se, assim, a chave virasse, sabe? E um novo mundo se abriu na minha frente para que eu pudesse explorar várias outras oportunidades. Mas a contabilidade abriu a porta, porque eu vim para fazer a diferença no mundo dos negócios, porque o meu público hoje, né, com quem eu trabalho, assim, a quem eu dou mentoria, treinamentos, né, são sempre empreendedores ou líderes, né? E se eu não tivesse a minha jornada ali, né, por aquele período, né, e com as vivências que eu tive dentro da parte, assim, financeira também, eu não conseguiria ter entrado, de repente, com propriedade naquilo e falar da mesma linguagem, né? Entendido o que acontecia do outro lado. Então, para mim, isso foi me favoreceu muito. Essa correlação, né, entre a nossa profissão e o nosso estilo de vida. Não só a nossa vida como um todo, né? E aí é uma reflexão que é muito comum, mas merece ser repetida, né? Que por trás de um CNPJ forte, normalmente tem muitos CPFs fortes. Exatamente. A gente precisa validar o CPF e lembrar que a gente não tem duas vidas, né? A gente tem uma vida só. A gente tem um CPF e é o mesmo CPF que está em casa e é o mesmo CPF que está na empresa. O grande desafio de fazer essa colaboração direta, né? O quanto a gente pode colaborar com nós mesmos, quando a gente aceita. Eu acho que o primeiro passo é aceitar, nem entender, né? Que a gente tem uma vida só. Tu vai ser a mesma pessoa na empresa e em casa. Sim. E aonde e como uma vai ter orgulho da outra. Né? Tem que buscar uma concessão, fazer um equilíbrio entre um estilo de vida. Uma, digamos assim, ó, uma retroalimenta a outra, Perfeito. Né? Então a gente não consegue separar isso e a gente precisa entender que é uma coisa sistêmica, são todos os papéis misturados a todo momento, né? É um conjunto que não para. Não para, é uma engrenagem que tá sempre puxa pra cá e puxa pra lá e vamos indo, né? E nesses desafios vai buscando mais e mais informação, assim, que é essa engrenagem que não para, né? Fazendo uma conexão de como tu vem encarando essa vida empreendedora e o que tu vem encontrando de desafios, oportunidades, mas qual foi o maior desafio que tu trouxe para nós, essa transição de carreira e a compreensão, né? Mas dentro do negócio, por si só, esse foi o maior desafio? Ou na fase, vamos lá, mais na parte da contabilidade tem um tipo de desafio, mais na parte dos negócios tem outro tipo de desafio? Lembrando, claro, do CPF, né? A Ana é a mesma. E aí, eu vou dizer o seguinte, tá? Que hoje eu posso mudar de opinião daqui a um tempo. Porque quanto mais eu vivo, quanto mais experiências eu tenho, eu vou ampliando o meu olhar. Então, às vezes, né, eu vou observando que é mais pra lá o negócio, né? Tô chegando um pouquinho mais, né, no que é mais profundo. Mas acho que
principal, né? Assim, se eu pudesse hoje dar um conselho, né, para qualquer pessoa que começasse a empreender, que quisesse, sei lá, fazer a sua carreira de uma maneira diferente, em tudo na vida, seria desenvolver liderança. Gente, esse assim, ó, é o ponto-chave, né? E eu vejo assim, é que eu tenho um olhar para as coisas, eu acho que não é porque eu sou mulher, acho que não é uma questão feminina. Mas eu acho que como eu trago muito essa questão da mentalidade, da espiritualidade junto, eu vejo as coisas às vezes um pouco diferente, né? Às vezes até minha percepção. E antigamente, confesso que eu achava que eu via tudo errado, né? Parecia que o meu olhar era muito diferente, eu não conseguia encontrar muita referência às vezes para isso, né? E eu vejo que hoje não, hoje eu encontro em muitos lugares isso porque as coisas têm se aberto mais, né? E tá tudo muito mais fácil, assim, de buscar informação e entendimento. Mas, assim, quando eu falo em liderança, eu vejo que são, assim, ó, 3 pilares, tá? Para mim, esses são os principais, que é a coragem, sabedoria e estratégia. Se a gente tem esses 3 pilares, tá? Bem desenvolvidos, a gente trabalha nisso, gente, sempre dá certo. Eu não tô dizendo que é do dia pra noite, até porque cada pessoa tem um processo, e o meu processo, ele não foi tão rápido. O meu processo, às vezes até pela minha sensibilidade, tinha coisas que eram muito difíceis pra mim trabalhar em mim mesma. Então, quando eu falo em liderança, posicionamento vem junto. Gente, e se posicionar, se expor, falar abertamente de como a gente pensa, de como a gente vê a vida, isso é um grande desafio. E isso não vem pronto, porque às vezes a gente sabe disso, a gente já tem isso assim, ó, uma clareza total. Mas o botar pra fora, o externar, gente, é um o medo do julgamento, muito, né? De ser julgado por aquilo que tu tá te posicionando, tá pensando, né? Quem é tu pra falar isso, né? Vem aquela lembra os desenhos de um anjinho e o diabinho de um lado, né? E é mais ou menos isso que acontece com a gente, né? De um lado um incentivo, uma motivação e do outro... Aquela motivação, né? Eu vou fazer, eu vou acontecer, vai ser... Eu quero acreditar que a gente às vezes ensaia isso muito assim, né? Falando por mim também, né? Mas a gente ensaia muito isso nos bastidores, mas quando tu precisa te posicionar, né? Frente a uma decisão que tu tá tomando, que é uma praticamente uma virada, né, de carreira, né, que tu fez aí, né? Foi bem uma transição de carreira que eu fiz. Isso é desafiador, né? Porque a gente sabe que vem o julgamento, mas não é só o julgamento dos outros. O principal é o nosso, né? Porque a gente tem que estar se melhorando. E isso que tu colocou como os 3 pontos chaves são os teus valores hoje, né? Imagino que são os teus principais valores para te conseguir te estruturar justamente e conseguir construir a base, isso que tu né? vem. A base do teu negócio, mas principalmente acho que da tua vida, né? Da minha vida. Quando As tu coisas que tem fizeram diferença pra mim, né? Quando tu tem essa percepção, acho que fica cada vez. Quando a pessoa tem essa percepção, né, de quais são os seus valores, fica mais fácil de construir isso, né? Fica mais claro, mais dinâmico, né? Porque muitas vezes é confuso realmente, né? E tem vezes que tu faz algumas coisas, tu não tem certeza de estar no caminho certo, tu vai validando, né? E aí, eu acho que um ponto, assim, do autoconhecimento, né? Eu tenho coisas que... E eu acho que vem da aceitação, acho que foi o Matheus que falou antes, a gente também tem que se assumir, né? Gente, eu não sou o tipo de pessoa que acha o máximo alta performance. Eu, assim, ó, admiro demais isso. Mas não é pra mim. Eu não tenho esse tipo de estrutura, pra mim não faz sentido e tá tudo bem. Só que aí as pessoas estão se perdendo muito nisso, né? Porque elas acham que se não tiver uma alta performance, elas não têm resultado. Isso não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Depende muito do formato, o que tu busca pra tua vida, o que é resultado pra cada um de nós, né? O que é sucesso pra cada um de nós, isso é subjetivo e vem dos valores, como o Michael falou. Então, eu sou uma pessoa que, pra mim, construir os meus resultados, gente, eu fui por outro caminho que, pra mim, se encaixava. E eu preciso da disciplina, eu preciso da constância, eu preciso da estratégia. Então, eu tenho que ter objetivos muito claros, eu tenho que saber o que eu quero e o que eu não quero. E quando tudo isso tá mapeado, pra mim, eu consigo fazer movimentos maiores sem sofrimento. Conseguiu focar na qualidade, né? Na qualidade.
Porque eu entendi, eu errei Não na performance, o pessoal brinca muito, Exato. né? Eu É errei. complementar, até é complementar. Mas um foco, né? Tu pode ter os dois, mas aonde tu foca faz total diferença. Você tá focando na performance ou na qualidade de vida, conteúdo, informação. Interessante isso, né? Porque, na verdade, então, construindo junto contigo, foi todo um processo, toda uma jornada de conhecimento foi sendo construída e foi se transformando e trazendo sabedoria para te saber justamente aonde eram os pontos principais que precisava agir para poder fazer todo esse transformação, sem julgamento de que quando errasse, né? Eu tô resumindo basicamente o que eu entendi, tá? A validação né? da a validação informação, do, né? mas para não ficar te julgando quando errasse, porque isso é muito penoso pra gente, né? Exato. A gente às vezes fica uma vida inteira sofrendo, né? Doer tem que doer, mas não precisa ficar sofrendo a vida inteira por uma situação, né? Exatamente. Então, interessante essa... Pode falar. Eu ia complementar a ideia da transição de carreira e o quanto é valioso isso, porque tu empreendeu muito cedo, mas tu passou por uma transição de carreira dentro do teu negócio, se tornando praticamente uma intraempreendedora. Também. Dentro do negócio, né? Que tu criou, Sim. né? E esse ponto de reflexão, né? Passando a palavra para você, a consciência que tu teve nesse processo, ou se tu conectou os pontos depois, que tu estava se tornando uma intraempreendedora do teu próprio negócio, como tu bem disse, que a gente não é o nosso negócio, parecia que estava deixando algo para se tornar outra coisa, mas logo nem tão logo assim, né? Mas no caminho tu percebeu que era um intraempreendedorismo. Exato. Nesses dois momentos, fazendo uma conexão com a Ana lá com 19 anos e nessa transição de carreira, tu percebeu o movimento de mercado que estava acontecendo como uma necessidade ou um sonho, ou os dois? Tu estava empreendendo ou intraempreendendo? Por qual motivo principal? Vamos lá. Olha só. Eu acho que assim, hoje eu presto muita atenção no mercado e eu consigo entender as oportunidades, os momentos. A gente pega mais o time com a nossa vivência. Fica mais fácil, né, da gente identificar as oportunidades. Sendo bem sincera, não era isso quando eu fiz a minha transição de carreira. Eu tinha, assim, gente, eu tinha um sofrimento em mim que era muito grande, que me levou a fazer a minha transição de carreira, porque eu queria fazer diferença na vida das pessoas. Eu sabia que tinha um propósito maior, eu sabia que tinha algo a mais, e eu não conseguia ver aquilo dentro da contabilidade no formato, né? O Maicon sabe muito bem como é, né, o nosso mercado, gente. Desculpa eu te interrompendo, eu acabo rindo porque eu te entendo plenamente. É bem difícil. E parece que lá a gente não tem respeito, honra, ainda tem a parte toda contábil. Hoje, claro, a gente já trabalha de uma forma mais humanizada, né? Até hoje a gente está trazendo, assim, a empresa fez 28 anos agora em fevereiro, né? Então a gente trouxe agora uma nova frase, assim, para falar um pouquinho de nós na contabilidade, que é há 28 anos, né, oferecendo contabilidade de pessoas para pessoas. Não tem nada a ver com empresas. É tudo de pessoa para pessoa, né? E o que me moveu, eu vou ser bem sincera com vocês, foi esse desejo de encontrar algo maior. De fazer algo que eu sempre tivesse vontade, que todo dia eu vivesse uma novidade, né? Assim... Olha o desafio. Sim. O desafio. Então, aquilo me moveu de uma maneira que eu fiz um esforço que nem eu, às vezes, eu olho hoje e eu penso por coisas difíceis que eu passei, porque a minha transição de carreira, gente, ela veio junto com a maternidade pela adoção, né? Agora, esse ano fazem 7 anos que a gente fez esse processo, né? Então, o Beto chegou com 7 anos e tudo aconteceu junto. Quando eu olho... Uau. Eu penso assim... Tudo simultâneo mesmo, tudo né? simultâneo. E os maiores desafios da vida que eu já enfrentei, assim, ó, tudo junto. É. E aí, quando eu olho hoje e eu vou parar pra pensar que alguma coisa é dificuldade, eu olho pra trás e eu penso, para com essa palhaçada. Isso é barbada. Porque tudo que aconteceu, mesmo que tu nem lembre como, é possível. Tu mudar esse negócio. Então, não entra no mimimi, não reclama, porque tudo vai dar certo, né? Então, assim... Teve N situações, assim, gente, teve muito momento que eu pensava que a coisa não ia dar certo, que eu não ia aguentar, que eu ia desistir, sabe? Porque, mais uma vez, assim, trazendo o Maicon, né? Maicon, imagina um contador. Daí eu fui
para trabalhar a parte da mentoria com as pessoas, eu fui para desenvolver equipe, para desenvolver liderança, é tudo comportamental. Então, assim, ó, eu tinha que sair e conciliando as duas coisas, né? Ora, reunião de contabilidade, ora, um treinamento aqui, ora, uma mentoria ali, era esse negócio, né? O Tudo tempo simultâneo. inteiro, porque tinha que ser, eu não tinha como abandonar aquilo, né? E o comportamento humano vinculado daí sim à vida pessoal, né? Nascendo uma mãe. Pois é, exato. O link daí com o CPF de novo, É. né? Tudo sendo uma coisa só. E imagino, Ana, agora boto mais uma pimentinha nisso. Os clientes olhando isso, né? Pro negócio todo ali, né? Gente, eu O que penso... tá fazendo? Como tá fazendo? Como é que vai O cliente olhando conseguir de isso? fora, na Né? verdade, né? Porque a gente olha, né, sendo pragmático como contador também, né? É muito a formalidade, é naquela forminha ali. Se sair um pouco dali, só que os resultados bons só vão sair. Os melhores resultados Os melhores, exato. vão sair quando essa forma não tiver mais naquele formato. Exato. Né? Ela tem que estar em formatos diferentes. Sim. E aí tu vai colher o que tu vem colhendo hoje, né? Resultados diferentes, né? E o negócio continua, né? O negócio continua, Exatamente. mas eu imagino quanto esse negócio evolui mais quando tu tira essa forma, né? Para Muito. todos, né? Muito. Pro pessoal, pra equipe como um todo, né? Exatamente. Pra empresa, pros teus clientes, né? Imagino que tudo isso seja complementar, Uhum. né? E, gente, no meio de tudo isso ainda veio a pandemia, veio toda essa coisa, sabe? Desafio assim, maior, hein? foi uma loucura, assim, ó. E eu vejo que da mesma forma que o olhar do cliente, assim, devia ser estranho ver tudo isso, eu acho que o mais difícil foi ainda pra equipe, sabe, Michael? Porque, assim, ó, a equipe por um tempo me perdeu. Eu que sempre tava por ali, veio pandemia, veio essa questão da maternidade, veio os atendimentos diferentes, a minha demanda maior em outra área, né? A minha ausência ali dentro, né, também impactou a minha equipe. E é por isso que, com o tempo, eu passei a entender que a parte mais importante, gente, é a nossa liderança. Eu posso? Pode. E aí? Aí eu quero fazer o link. Em que momento tu te entendeu no teu negócio como líder? Né? Que momento tu te percebeu? Porque as coisas vão acontecendo e às vezes a gente não vai percebendo, né? Quando a gente se tornou algo e tal. Em que momento tu pôde perceber assim, olha, eles estão me vendo como líder? Porque isso é difícil também de mensurar, né? É desafiador, porque em determinados momentos pode estar... o ego pode estar, né? Sim. Vindo aflorando, mas não, realmente eu estou me tornando, né? Então, que momento foi esse, assim, Ana? Por favor. Como é que eu vou te falar, assim? Às vezes, eu acho que a parte mais difícil de lidar nessa transição, assim, é porque o que acontece, gente? Às vezes tu tem já uma equipe bem formada, redondinha, trabalhando bem. O líder mudou, Muda a equipe dinâmica. não consegue captar bem a ideia, porque tá acostumada há muito tempo do mesmo jeito. De novo, informada ali. Sim. E às vezes nem todo mundo consegue aderir ao movimento e seguir junto. Essa é uma parte muito difícil, né? Porque pessoas ficam pelo caminho. E muito real, né? Muito real. Conseguir aceitar que pessoas ficam pelo caminho. A liderança não tem como, entre aspas, arrastar todo mundo junto. Exatamente. Vai quem quer. Vai. E tão O desafiador, desafio. imagino que não é só para nós. É. Para eles também, é para todos. É um desafio muito difícil pra gigante, todo né? mundo. E não é por maldade, gente. Não, é muito porque pelo assim, contrário. ó, não consegue, né, absorver aquela ideia. Então, eu passei por muitos momentos, assim, que foram, tipo... eu acho que, assim, eu digo linhas de corte, né, na minha vida. E aí, a primeira vez, que nem lembro mais quando foi, se foi, sei lá, 2014, 15, que eu decidi que eu não queria ser mais uma empresa só de contabilidade, que eu queria também ter consultoria, então passaria a ser uma assessoria, né? Ali a gente teve que comunicar, o Matheus vai entender mais sobre isso, né? Sim. Coisas que agora eu já consigo compreender Os melhor. processos de comunicação e as Isso, etapas, e não né? entendia tanto lá. Então, assim, e por mais, Matheus, eu não sei se isso é verdadeiro, vou trazer a minha percepção. Mas quando a gente vai fazer essa mudança, que ela é bem drástica, por mais que tu cuide de tudo, tente comunicar em todos os pontos, chega um momento que alguém é impactado negativamente, não compreendeu e sai. Isso acontece com cliente, isso acontece com equipe.
E aí, eu passei, acho que por muitos anos, eu fiz muitas dessas rupturas, sabe? E eu já sabia como ia ser, eu validei isso, porque sempre um movimento diferente acabava deixando gente pra trás. E eu pensava, será que um dia isso vai parar? E a coisa vai começar a acrescentar? Porque a minha sensação era sempre assim, de perda. E aí, cada passo que eu ia dar, assim, que era de novo, diferente, eu sabia que alguma coisa ficaria pra trás. Porque toda escolha é uma renúncia, né? Exatamente. Então, eu tive que passar, eu acho que eu tive, assim, uns 3, 4 momentos de empresa, assim, que isso aconteceu na minha vida. E, assim, teve momentos que foram muito difíceis, porque eu, às vezes, era muito dependente de algumas coisas, de equipe, né, de algumas pessoas em específico. E isso tudo, depois eu entendi que era necessário para trazer a mudança que eu precisava. A transformação no processo, seja na minha vida, seja na vida da empresa, né? Na condução da minha equipe. E aí vem esse ponto. Quando a gente sente que a gente está liderando, né? Eu senti e sinto isso, que a liderança, ela tá muito vinculada ao momento em que tu realmente passa a desenvolver a tua equipe sem medo de perdê-la. Para mim, isso é um fato muito, muito, muito marcante, tá? Porque quando a gente consegue fazer isso, a cultura da nossa empresa, a sensação que eu tenho, né, e que trabalho isso, é que a cultura está consolidada. Perfeito. Eu me atrelo na cultura. Então, hoje, uma pessoa sair da minha empresa ou entrar na minha empresa, vai estar vinculada à cultura. Ou ela sai por ela não estar alinhada, ou ela entra por alinhamento. Pelo alinhamento da cultura, né? Exato. E a questão que tu traz, né, que eu acho muito valiosa, que o líder, ele lidera quando ele não tem mais medo de perder, né? Porque por conceito básico de liderança, tu lidera pra vida. Enquanto que o chefe chefia na empresa. Tem muitas definições de chefe e líder. Tem. Mas o líder, não importa que tu não trabalha mais na mesma empresa que teu antigo líder ou mentor, mas ele vai ser uma referência, um líder pra ti por toda a vida. Exato. Porque ele te liderou pra vida. Exatamente. Independente de vocês não trabalhar mais junto. O chefe, normalmente, tu não quer mais ver. Muito mais citar, não quer encontrar. Porque ele chefiava, entre aspas, ele queria liderar, mas só dentro do negócio, dentro da empresa. Então não era um líder, era um chefe. Isso. E o líder, como tu bem colocou, né? Ele consegue liderar pra vida e puxar a cultura, os valores. Que daí, quando tu coloca valores, ou fica ou vai. Exatamente. Gente, isso é muito, muito forte, sabe? Cultural. Porque isso pra mim, por um tempo, era um sonho de viver. Né? Sim, e é real, né? E eu escutava, a gente na faculdade, tu ia nas palestras, tal da cultura, né? E, poxa, por onde faz esse negócio aí realmente se firmar e fortalecer, né? E hoje, eu admiro a minha equipe, sabe por quê? Porque eu dou feedback difícil. Porque o meu olhar é justamente isso que o Matheus falou. Toda vez, gente, que chegam, eu comento, o que eu vou te falar agora não é para a ADR, não é aqui para a empresa, é para a tua vida. E se eles têm uma atitude que não é favorável a eles no mercado, eu vou dizer qual é o caminho e eu faço isso. Por muito tempo eu tinha dificuldade, medo de fazer isso, porque eu entendi que quando eu desse o feedback, foi. Eu perdi. Né? Quando tu não tem cultura, é o que acontece. Sim. Quando tu tem cultura, tu já tem autoridade estabelecida através da tua liderança com a equipe, fortalece o vínculo. E as pessoas começam cada vez mais a se encaixar, a se engajar, entender o propósito maior que tem por trás daquilo, né? Então, assim, isso tem sido uma realidade, eu sou muito feliz vivendo isso, sendo bem sincera, porque assim, poder chegar para alguém, e acontece na maioria das empresas, é o nosso mercado. Ofereceram 100, 200 reais a mais, tô querendo sair porque é uma vantagem financeira. Gente, isso não é vantagem financeira. O olhar de curto prazo, né? Curtíssimo Exatamente. prazo. E eu sou muito pontual em falar. Antigamente, vou ser bem sincera, antigamente eu já ficava com ranço disso, eu ficava chateada. Já nem queria falar muito. Hoje não, hoje eu compro as brigas. Mas no bom sentido, sim, sabe? Para que as pessoas, né, não errem. Educação. Né, exato. E eu falo, tu é livre, tu vai decidir, eu só vou te colocar. Aqui dentro tu tem isso, tu tem aquilo, tu tem aquele outro.
lá tu vai ter isso. O que que pesa mais? Se tu acha que por um curto período de tempo ganhar isso a mais e não te desenvolver e não ter ninguém para te espelhar e te inspirar dentro daquele lugar para te ser uma pessoa melhor, tá tudo bem se essa for a tua decisão. Só que eu quero dizer a verdade que tem por trás de tudo isso. Tu faz a escolha. E nessa visão, Ana, de escolhas e liderança, né? Pensando em tantas pessoas que tu já liderou, já educou, hoje, podendo dar um conselho para a parte dos empreendedores que estão pensando em empreender, estão querendo abrir uma empresa, ou mesmo os intraempreendedores, com a sabedoria que tu tem hoje, qual conselho você daria para esses, eu ia dizer esses jovens, mas daqui a pouco nem são tão jovens, né? Tem muitos empreendedores de várias e várias idades. Exato. Então a questão é, né, o conceito, o que é empreender, abrir uma empresa, até o pessoal brinca muito, né, o empreendedor e o empresário, né, quem é o jovem, quem é o velho, o pessoal brinca muito, mas porque o mercado mudou muito, a tecnologia favorece muito, né, então temos diversos exemplos, mas no teu mercado, né, nas tuas vivências, qual seria o conselho? Gente, o que eu vejo hoje está muito atrelado à questão realmente da liderança, sabe? Eu acho que a gente encurta muito caminho quando a gente tem um mentor na nossa vida. E eu não tô dizendo isso porque hoje eu faço esse trabalho, mas porque eu busquei muito isso e encurtou muito a minha jornada de aprendizado. Porque assim, às vezes a gente tem muita informação, a gente sabe muito, mas executar é algo muito difícil. Quando vem alguém com uma experiência que consegue te traduzir como colocar aquilo em prática, gente, tu faz assim, ó, anos em meses. Então, eu busquei muito isso, sabe? Eu busquei muitas pessoas para me auxiliar, passei por muitas coisas que eu até pensei assim, poxa, isso aqui acho que nem valeu a pena eu ter investido. Não, vai chegar um momento tu ver que tu tinha que ter passado por lá, né? Então, acho que eu tive também muita sorte, né? De encontrar pessoas que me ajudaram muito, né? E eu acho que eu fiz boas escolhas, nem sempre foram assertivas, mas, gente, eu acho o seguinte, tem coisas que a gente precisa passar para saber que não é lá que a gente tem que estar. Perfeito. Então, assim, já também coloquei investimento, né, em desenvolvimentos, que foi simplesmente para mim aprender que lá não era o meu lugar. E valeu muito, porque eu ia ter perdido tempo se eu não conhecesse, né? E tá tudo bem. Então, eu acho que todo mundo hoje que decide, tá, por empreender, primeiro lugar, tem que se trabalhar, tem que trabalhar o autoconhecimento, tem que trabalhar as habilidades de liderança, tem que saber dos seus valores pessoais, o que quer, o que não quer, quais são os limites para si e para os outros. Porque se não souber isso, como é que vai estabelecer os valores do negócio? E quando isso está desalinhado, a gente dá um trabalho e em muitos lugares prejuízo. Alinhar tudo isso vira prejuízo, né? É comportamental, né? É que alinha todo o cenário. Exatamente, porque muito das empresas hoje, né, que estão às vezes até com dificuldades, sei lá, financeiras, né? Quando tu vai investigar isso, e eles te chamam lá, porque eles acham que tem que fazer um trabalho no financeiro e tal. Gente, não é aí o problema, isso ali é só consequência. É consequência do comportamento. Mas é total, é comportamental. Então, assim, quanto mais a gente entender isso, né, tiver uma base boa, pessoas nos ajudando e nos ensinando sobre isso, essas que já tiveram uma vivência, nós encurtamos caminho e assim, isso vale ouro hoje. Né? Porque o nosso tempo é a coisa mais preciosa que nós temos. Então, essa parte, sim, eu sinceramente, hoje, de tudo, não é só saber a técnica. É saber como movimentar as pessoas, porque primeiro, às vezes a gente é tão bom na técnica que a gente fica no operacional, já começou o problema. Exatamente. Cadê a visão estratégica, né? O olhar do todo. E tendo essa visão, Ana, estratégica da liderança hoje, né? Olhando todo o mercado, um pouquinho mais de fora, por assim dizer, né? Mas principalmente nesse caso, olhando para trás, olhando para tua empresa, o que você não teria feito na história? Que, se eu soubesse tudo que eu sei hoje, não teria feito aquilo ali, ia ter encurtado etapas, pulado, ou deixaria todas? Eu acho que o meu maior erro, maior falha daqui a um pouco, foi ter ficado muito tempo no operacional.
eu deveria ter saído logo. E aí, mais uma vez, tem a ver com liderança. Muitos anos executando e não liderando. O medo de encarar as pessoas nos aprisiona no operacional. Quando tu falou antes, Ana, de ter um mentor, né? Ainda às vezes se tem muito aquele preconceito, enfim, um monte de questões sobre, né? Mas é saber também ter alguém para se inspirar. Exatamente. Né? Porque o líder é naquele que tu te inspira, Isso. né? Chefe é aquele que tu tem medo e que tu só faz as ordens, tu não pensa. Tu só faz. Exatamente. Tu só faz o que ele tá mandando tu fazer. Esse é o chefe. Só comando de ação, né? Só isso, só faz, só fazer. Agora o líder não, tu te inspira e tu quer fazer igual, tu quer viver aquela vida, te inspira realmente em fazer algo diferente, né? Então acho que aí com a dica que tu deu antes, é sobre isso. Só que às vezes tem alguns que ficam tentando pegar vários mentores, né? E aí fica confuso no meio do caminho entender para onde é que tu tá indo, né? Então quando tu foca e tem um mentor que pode te auxiliar, o caminho fica encurtado, vamos dizer. Exato, né? porque isso é muito do que eu falei pra vocês antes da alta performance do outro estilo. Eu sou do outro estilo. Então eu vou baixar minha cabeça, eu vou focar nisso que eu tô agora, e eu vou extrair o máximo possível daqui e depois eu vou pro outro passo. Porque na ânsia de acelerar os processos, a gente atrasa eles. Eu sempre digo que quando a gente pega atalhos, a gente volta pro fim da fila. E a gente tem que recomeçar. Então é uma conta que não nos favorece. Exatamente. E a gente precisa saber respeitar o tempo das coisas, né? Porque tem uma necessidade do nosso amadurecimento. Porque o resultado, ele se constrói não do que a gente sabe, mas do que a gente faz. E às vezes a gente traz o conhecimento, tem que ter o tempo para colocar isso em prática, para gerar o aprendizado, a sabedoria, aquela coisa toda que vem por trás. Então, precisa plantar, né? Porque cuidar muito bem da sementinha para crescer forte. Eu vejo que tu fala muito de cultura, né? Falou antes até, né? E cultura, pode me corrigir se eu estiver equivocado, tá? Mas eu também entendo assim, né? Que é aquilo que tu faz todos os dias, é aquilo que tu de fato vive. Exatamente. Não é o que tu fala. Não, porque né? Cultura falar é viva. É viver, né? É um organismo vivo. Uma pessoa que chegou diferente dentro da empresa, ela começa a modificar a cultura. Ou tu traz ela junto, né? Ou ela vai modificando. E por isso é importante o fortalecimento da cultura, né? Uma máxima do mundo corporativo, né? Clássica, lembrei agora compartilhar com vocês, que é a velha história, né? Que a cultura como a estratégia no café da manhã, né? Exato. Essa é verdade. Porque não há estratégia que resista à cultura errada. Não. Se a empresa tem a cultura toda torta, tu pode contratar a mentoria, a consultoria. Os melhores profissionais. Os melhores, eles vão criar o plano perfeito. É. Só que tu precisa ter as pessoas para executar, né? Exato. E quando a cultura tá totalmente desalinhada, mas de manhã eles já mataram a estratégia, não precisa chegar no almoço. Exato, e isso acontece muito, né, no mercado, por exemplo, assim, de consultorias, né, que é um mercado que eu atuo. As empresas, nos chamam lá, a gente vai, e eles têm essa visão da consultoria antiga, que era processo, que era o método, né? Então, quando eu chego, eu digo assim, né, que o meu tipo de consultoria não é convencional, né? Então, assim, as pessoas estão lá, o resultado tá ruim, financeiro tá complicado, produtividade tá baixa, reclamação, falta, atestado, de tudo, né? Tudo um pouco. Gente, escuta um pouquinho as pessoas, uma reunião já é suficiente para mim dizer para ela se o problema está fora ou se está dentro daquela liderança ali. É muito fácil de identificar. Então, às vezes a gente já tem que começar a dar má notícia, né? Para quem é justamente o empresário, o dono da empresa, porque se ele não alinha em comportamento, o consultor que está lá vai estar ganhando o dinheiro dele e não vai estar transformando nada. Entendeu? Eu vou precisar perguntar. Os problemas Exato, eu vou precisar perguntar. Eu não acredito nisso. Eu imagino o desafio que seja quando tu tem que dar esse feedback pro líder. Ao menos o que estava se achando líder ali, mas ele na verdade é um chefe com um título de líder, né? Como é que é isso, Ana? Gente, é bem difícil. Porque ele não tá preparado. Se ele tá pedindo muitas vezes, ele tá olhando o erro dos outros. Não tem a autorresponsabilidade de entender que é ele, né?
Hoje eu falo muito sobre isso, porque se tá acontecendo alguma coisa dentro do meu negócio ou na minha vida pessoal, a responsabilidade é minha. Exatamente. Não é minha esposa, não é meus funcionários. A responsabilidade é minha. Eu tenho que olhar onde é que eu tenho que fazer alguma adequação em mim ou no meu negócio para que isso possa ser solucionado, né? Porque eu digo, a gente soluciona, né? Para não voltar, não resolve o problema. Então, como é que é isso, Ana, na hora de dar esse feedback para esse cara, essa assim, pessoa? O que eu vou te dizer? Antigamente, acho que isso vem da experiência, né? Da vivência, né? Antigamente, isso pra mim era um grande desafio. Porque eu sempre, como eu tinha muito foco em pessoas, e eu acabava sendo muito sensível, eu tinha receio do que o outro ia sentir, né? Então eu me preocupava muito com isso. Com o tempo, né? Olhando pra dentro da minha empresa, das minhas vivências, por onde eu passava, eu passei a entender que se eu não fosse objetiva no início, as pessoas perderiam tempo. Então eu tive que achar maneiras de fazer isso com bastante humanidade, né? Mas bem objetivo e claro. Então, até semana passada eu tive uma empresa que a gente teve o primeiro encontro assim de mentoria, a gente vai fazer um trabalho lá e são 3 sócios. E gente, eu tive que falar. Porque se eu não falasse do jeito que eu senti a reunião, do jeito que eu senti os comportamentos, nós não faríamos nada para eles. E aí eu tive que ser muito, muito clara e aberta com relação a isso. Eu disse, a solução dos problemas estão nessa sala. Não estão fora daqui. Ou vocês alinham o comportamento de vocês, ou a gente não vai conseguir gerar transformação lá dentro. Não tem como, gente. As pessoas estão precisando de líderes para se espelhar. Elas estão replicando o comportamento de vocês. Parem para observar. E como é complexo isso, né? Difícil. Quando a liderança quer e precisa da mudança, mas não está disposta a mudar. Mas começando por ela, né? A gente, é o espelho, né? A gente se pega muito nisso, né? Porque muitas vezes Sim, somos falando de mim, né? A gente tá no ponto cego às vezes. Várias vezes, somos né? Marte, né? E aí falando de vida pessoal e vida profissional, né? Porque às vezes a gente acha, vamos lá, se acha dono da razão, né? Aquilo é uma verdade absoluta. Nem parou para pensar sobre como refletir sobre aquilo. Muitas vezes a gente não conversa sobre, né? E aí acaba ficando nessas roda dos ratos, né? E não consegue sair daquilo. Exatamente. E aí quando escuta muitas vezes um feedback, acha ruim, né? E não bota a mão na consciência para parar para nem tá na consciência ainda, tá lá no subconsciente. Não desceu ainda, né? Tá não lá, caiu a ficha, como a gente diz. Só que quando cai, né? Outro dia eu tava comentando, às vezes a minha percepção que eu tinha é que a gente tava a 100 metros da linha de chegada, sabe? Só que quando eu comecei a olhar algumas coisas ao longo da vida, agora para contribuir, né, Ana? Eu nem sabia que uma maratona tinha 42 quilômetros. E a gente tava lá no começo. E daí eu pensei assim, meu Deus do céu. 100 metros finais. Sim. Tu entendeu? Tava cego, né? Então tá terminando, tá ali, já estamos chegando. Meu Deus do céu, mas tem tudo isso ainda, né? Mas e isso às só vezes foi o a gente só tá começo. usando a estratégia errada. Como esse caso, né? Então a gente precisa fazer os ajustes, mas assim, uma frase que eu disse pra mim muitos anos atrás, quando eu comecei esse processo, foi o seguinte: eu tive que encarar essa verdade. E eu acredito e sempre comento isso com as pessoas, né? A nossa empresa é um reflexo de quem nós somos e de como nós estamos. Porque às vezes os nossos valores são corretos, são bons, mas a gente não está conseguindo liderar para que eles estejam fortalecidos e fazendo com que a cultura gire em torno deles. E aí, mais uma vez, aonde chega o ponto? Liderança. É individual, é pessoal. Porque esse organismo todo da cultura, ele é conduzido por um líder. Alguém tem que ir lá e ter autoridade, influência, para conseguir vender essa verdade para a equipe, para o mercado. Para o mercado. Né? Então é uma construção que a gente vai solidificando aos poucos, né? E o quanto é importante acreditar nessa construção, exatamente, né? E nessa evolução. Porque se não acredita... Eu digo, é viver. Se tu não vive isso, tu soa falso. Né? É muito Exato. longo. Se tu não caminho, viver aquilo ali, né? Programando pra isso, mas se tu não viver aquilo ali, tu não consegue. E não aí, vai. eu emendo a pergunta, né? Entendendo essa visão toda, né? De tantos pilares e desafios,
qual é o que mais te chama atenção, que mais brilha o olho para continuar empreendendo, continuar acreditando no dia a dia desses desafios, dessas oportunidades? São muitos, né? Mas qual que mais te chama atenção, que tu cada vez mais foca? Olha, isso é fácil pra mim responder. Porque assim, ó, eu já senti a dor de estar lá. Então, quando um empresário chega pra mim e eu vejo ele vivendo as dores que eu vivi, e eu resgato as memórias daquele sofrimento, e eu lembro que eu sei um caminho, gente, aí a gente vai com tudo. E aí a gente quer fazer a diferença. Quem sabe o caminho pode ser tirado tudo, né? Que vai de novo. Gente, vai de novo. Vai de novo. Então, assim, ó, eu acho que é isso que me faz conseguir me posicionar e ser bem objetiva e direta. Por exemplo, nessa reunião que eu comentei com vocês de dias atrás, né? Foi uma reunião dura, gente, né? Falar depois de ouvir eles e ter que dizer essas coisas, né? Não é fácil. Aí eu digo, olha, eu vou falar coisas que não vão ser boas pra vocês ouvirem, porque eu já ouvi isso e pra mim doeu. Mas eu preciso falar pra vocês porque é o caminho da mudança. E aí, quando eu perguntei as palavras finais, assim, né, de todo mundo ali, um dos sócios disse assim, pra mim foi um tapa na cara. Direto e reto, sincero, Direto e né? reto. Mas ele disse, mas eu acordei. Necessário, né? Eu acordei. E eu entendi. E eu acho, ele disse assim pra mim que foi muito bom e que a gente vai conseguir fazer as coisas diferentes lá dentro. Então, assim, quando a gente tem as pessoas acreditando no mesmo que a gente, seja na nossa equipe, seja no nosso cliente, gente, tudo é mais fácil, tudo acontece mais rápido e o resultado sempre é melhor. Sempre. Então, o conseguir passar aquilo que a gente acredita é uma das partes mais importantes, aonde quer que a gente esteja. Essa consciência, essa maturidade, acredito que realmente vem, né, com muito autoconhecimento, porque isso diz muito sobre a tua vida, a tua história, né? A trajetória é determinante. É verdade. Porque não tem a ver com o conhecimento, mas com a maturidade Exato. de utilizar o conhecimento na hora certa. As Sabedoria. dores, os sofrimentos, né? Nossa, gente, é é muito... incrível isso. Hoje eu vejo cada vez mais, porque assim, ó, no início eu tinha o conceito das coisas, né? Ah, sim. Não me faltava a informação, né? Mas agora a prática, a vivência, a validação dos resultados, gente, vai construindo a nossa autoconfiança, vai fazendo com que a gente consiga acreditar cada vez mais naquele caminho, porque às vezes a gente começa algo e a gente pensa, eu acho que é esse o caminho. Eu acredito muito, mas pode ser que seja só eu, né? Sim. E aí quando tu vai colocando aquilo em prática e o resultado vem vindo e ele se repete e ele aumenta e ele fortalece, tu ganha força, músculo. E aí, tu cada vez mais tem facilidade, né, para conseguir falar. Se eu fosse falar com vocês nessa conversa aqui anos atrás, gente, não seria nesse contexto, porque eu não teria vivido várias coisas que hoje me dão segurança para falar isso. As informações seriam bem diferentes. Bem diferentes. E provavelmente a segurança ou a insegurança ainda maior. Exato. E aí, vamos entrar num ponto. Que muda. Ana, vamos chegar nesse ponto aí. Qual é o maior medo? A gente pode dizer que tu tem ou que tu teve. Medo a gente tem, né? Mas tu pode colocar hoje pra nós, seja na vida pessoal, na vida empresarial. Medo, gente. Vamos lá. Hoje eu não consigo, assim, identificar nenhum que me trave, tá? Acho que todo mundo tem medos, assim, todo mundo tem os seus receios, mas nenhum que me trave. Mas lá atrás, quando eu comecei tudo isso, né, eu tinha um medo que me travava, que era o medo de expor as coisas, de falar, de me posicionar, de dizer abertamente o que eu acredito, vocês concordando ou não, entendeu? Isso pra mim era o ponto, assim, ó, crítico. Então, em muitos momentos, assim, ó, eu já sabia um caminho, mas eu não conseguia defender ele. Gente, isso é a coisa mais triste. Não sei se vocês já passaram por isso, mas assim, ó, sabe quando a gente tá aprisionada dentro de nós mesmos, assim? Sim. Era isso que eu me senti. Tu tem a visão, mas não consegue comunicar ela, né? É terrível esse negócio. É terrível. Aquilo arde por dentro. Sabe né? pra onde ir? Sei. Exato. Me conta, não consigo. Quantos dias de manhã eu acordava, assim, ó, sabendo que eu ia fazer, né? Não, hoje é o dia, né? Chegava no final do dia, rabinho entre as pernas, não tinha conseguido expressar nada daquilo que achava e julgava importante.
E aí, frustração. Né? Então, assim, foi uma ruptura muito grande. Até conseguir fazer isso ir saindo para fora, né? E conseguindo com muito medo. No início eu ia para reuniões, eu ia para treinamentos, né? Gente, assim, ó, era dor de barriga. Mas ia com medo eu ia, mesmo isso assim, eu ia. é isso. Eu né? enfrentei É a muito atitude, medo. né? Muito medo, muita aí o exercício. ansiedade, muita dificuldade. Coragem é atitude com ação, né? Sim. Vai, só vai. Então, pra mim, foi esse, sabe? E eu acho que muitas pessoas estão aprisionadas em algum lugar. Né? O meu tá aí. Tem gente que tá aprisionada no medo de perder dinheiro. Eu não tinha esse medo. Pra mim, se desse errado, tava tudo certo. O problema era alguém não acreditar em mim. Exato. Porque tinha a ver com a minha história de vida. Exatamente. Né? Com as rejeições que eu tinha acumulado, né? Então, se alguém não comprasse a minha ideia, isso era terrível, né? Então, cada um precisa saber qual é o seu, né? O seu ponto ali que gera o medo e conseguir ir trabalhando isso de uma maneira bem estratégica, né? Para desenvolver todo essa autoconfiança, essa autoridade sobre algo que acredita, né? Então, para mim, esse é o caminho, né? Excelente. E tendo toda essa consciência, sabendo de tudo que tu sabe, qual o conselho que a Ana Paula daria para Ana Paula? Pois então. Para mim seguir em frente, tu diz? Exato, sabendo tudo que tu sabe, né? Conversando contigo mesma, pensando pro futuro. Eu tenho uma coisa, assim, pra mim, gente, que acho que é algo que agora, nos últimos tempos, começou, assim, desde o ano passado pra esse, assim, começou a vir mais forte pra mim, né? Porque se eu tenho fé, se eu acredito nesse mundo, na espiritualidade, eu acredito muito, assim, né, que a gente precisa disseminar aquilo que é bom, que faz os outros também avançarem, porque isso não pode morrer com a gente. Então, a vontade de espalhar isso e hoje eu tenho hoje a certeza de que quanto mais a gente entrega, mais a gente recebe, gente. Então, tem momentos que isso fica muito claro. Aquele medo de concorrência, aquele medo de perder, eu não tenho mais isso. Porque não é todo mundo que é pra mim. Tem um monte de gente que vai escutar falando, não vai fazer sentido nenhum. Mas para muitos outros que estão lá aprisionados, vivendo as mesmas coisas que eu, esses são pra mim. Por quê? Porque eu vou ser pontual em ajudar eles. Então, acho que essa chave, assim, principalmente do ano passado para esse, virou muito para mim. E eu vou dizer para vocês que é mais um momento, assim, parece que de leveza de novo, sabe? Assim, ó, que eu entendi que sempre vai dar certo, que o crescimento sempre é possível, que não tem como dar errado. A minha sensação hoje é essa. Se eu fizer a minha parte, tudo vai continuar dando certo. Então, isso acho que vem da sabedoria da vida também. Sabedoria da vida. E é um autoconselho, né? Que realmente te autoalimenta para continuar acreditando. Sim. Daí, de novo, a gente conecta com a espiritualidade, com os passos de fé. Exatamente. Porque, de novo, tudo acontece, né? Dentro de um ecossistema, de um conjunto. E a gente tem a mania de querer separar tudo em caixinha. Exatamente. Não dá. Não dá. Né? O CPF é um só. Seja no pessoal, familiar, corporativo, negócios, expansão, carreira. A gente quer... Não, é que isso aqui é minha carreira acadêmica. Não, é que a empresa é outra persona. Não, o avatar do corporativo tem que ser mais sério. Calma, respira. Quanto CPF tu tem? Precisa ser coerente. Exatamente. Quando começa a faltar coerência, eu brinco muito, mas na verdade em tom de ironia, né? Começa a faltar saúde. Porque tu começa a vestir tanta roupa diferente, querer ser tantas pessoas diferentes, faltou coerência, como vai começar a faltar saúde. Exatamente. Alguma coisa tu tá... A gente foge da essência. Se afastando daquilo que tu é verdadeiramente, né? Por um tempo a gente sustenta isso aí, mas é um períodozinho vai aparecer, assim, ó. E depois estoura, né? Vai aparecer, né? As pessoas vão sentir que aquilo não é uma... De novo, tu não tá vivendo aquilo, né? Exato. Então a gente precisa ser a gente mesmo, né? Viver aquilo que a gente acredita. Acho que esse é o principal. Ana Paula, muito obrigado. Nós tivemos uma aula de liderança aqui, né? Então, inspirou, e é o que a gente quer, né, Matheus? Sempre. Com esse talk show, o nosso principal objetivo é inspirar, né, as pessoas que vão assistir, que estão assistindo,
a justamente terem pessoas próximas aqui da cidade, Isso. saberem que existe a Ana Paula, que está aqui na cidade, conhecem, né? São próximas, que viveu isso, que viveu toda essa jornada, que passou nesse caminho todo. E a gente poder trazer justamente transformação, né? Para todos que estão aí no CDL e na nossa sociedade. Então, muito obrigado, Ana. Foi Eu que de agradeço. grande valia a tua participação aqui no Talk Nas Show. palavras da Ana, né? A questão é, todos somos a mesma comunidade, né? A mesma sociedade. Então, a CDL Sapiranga está de portas abertas para educar. Realmente o Talk Show nasceu com esse objetivo, que a gente possa fazer esse compartilhamento, que esse bate-papo possa ficar realmente gravado e ser compartilhado com tantas e tantas pessoas, para que cada vez mais as pessoas percebam que a CDL está de portas abertas. Exato. E que é uma entidade, uma instituição que busca cada vez mais educar pessoas, empresas, CPFs, CNPJs, tudo que a gente falou aqui, né? Um pouquinho de cada coisa. E com a aula de hoje, né? Realmente acredito que as pessoas vão ter muita informação, com mais conteúdo e mais informações dos outros episódios, para conhecer um pouco mais do que realmente a CDL Sapiranga faz. Já aproveito para pedir para seguir e acompanhar nas redes sociais, né? O Instagram, @CDL_Sapiranga, onde vão estar sendo atualizados das informações do Talks e outras informações, assim como o site. O nosso site cdlsap.com.br, onde encontra todas as informações, o canal do YouTube, com mais informações. Nosso objetivo é conseguir educar o mercado mais e mais para que todas as pessoas consigam realmente viver mais equilibradas, por assim dizer, né? Com a sua essência. E, Matheus, com exemplos mais próximos aqui, né, Ana? A gente fala muito assim, o projeto surgiu justamente disso, né, Matheus? De Perfeito. assim, a gente traz grandes nomes, às vezes, para a cidade, né? Grandes palestrantes, mas tem pessoas tão inspiradoras Tem aqui muita dentro, gente né? boa à nossa volta, né? E daí Isso é maravilhoso. que a gente consegue ver vivendo de fato, né? Tá vivendo exato. ali, é uma pessoa física, real, né? Às vezes parece que são personagens, né? Que estão tão longe, tão Sim. distantes. Então, aproximar, essa é a grande ideia. E eu acho muito legal, parabéns por essa visão, assim, porque Obrigado. eu acredito muito nela. A gente tem pessoas muito próximas que podem nos ajudar demais, só que a gente fica sempre com o olhar voltado pra longe, Tá né? longe. É. Só que enquanto alguém não trouxer esse olhar e nos mostrar que isso é possível, a gente vai ficar distante. Né, das soluções. Então, acho que o Talk vem justamente para aproximar as pessoas das soluções, né? E mostrar que a gente tem muita coisa boa aqui em Sapiranga, à nossa volta, né? Eu sempre falo, né? Eu defendo muito a estrutura aqui da CDL, é muito boa, né, gente? Então, tem possibilidade de fazer tantas coisas aqui. E eu acho maravilhoso, assim. Adorei estar aqui. Muito obrigada, realmente, pelo convite. Eu acho que a gente aprende demais, né? Quando a gente escuta os outros, quando alguém interage com a gente. Então, essas trocas aqui, elas são muito ricas, né? Então, assim, muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, a gente que agradece o convite. Obrigado, Ana. Então, tá. Excelente.